todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o dever. Este texto, esta mensagem, foi ditada por Lázaro em Paris, 1863. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever moral é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. O dever é muito difícil de ser cumprido por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência o adverte e o sustenta, mas é importante diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Ele começa no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do próximo, termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, cede ante as diversas complicações, mas permanece inflexível diante das tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que às criaturas, e às criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. Amemos o dever, não porque nos preserve dos males da vida, deles não podemos nos subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever, obrigação moral da criatura para com Deus, não cessa jamais e deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Bem, no dicionário, a palavra dever significa aquilo que tem que ser feito. Mas quando falamos em dever, logo nos lembramos de obrigação. E nossas obrigações, nossos deveres, é um assunto que não gostamos muito de falar, de colocar em prática. Porque a obrigação é uma norma da nossa sociedade. A obrigação é sempre um dever a ser cumprido. Mas aqui nós estamos falando do dever, que é uma obrigação moral. O que acontece é que quando falamos em dever, logo associamos a uma coisa desagradável, a responsabilidades, compromissos, transformação, o que muitas vezes se torna difícil. Mas se nós temos a pretensão de alcançar o reino dos céus, a nossa felicidade, nós precisamos parar de terceirizar a nossa responsabilidade ou a causa da nossa infelicidade, porque é sempre o outro ou a vida que nos faz sofrer, não é isso? Quando, na verdade, no momento em que mergulhamos dentro de nós mesmos, à medida que nos instruímos, nós passamos a ver que todas as causas da infelicidade, da nossa infelicidade, na verdade, moram dentro de nós mesmos. Para pensar. Nós sempre colocamos a culpa em alguém
ou na vida, ou em algo, mas a infelicidade está dentro de nós. E são essas causas que nós precisamos identificar para transformar, nos transformar, não transformar o outro. E quando conhecemos o dever, quando nós reconhecemos, melhor dizendo, quando nós reconhecermos o dever como uma lei que deve reger as nossas vidas, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. Então nós temos que aplicar essa lei. O dever muitas vezes vai nos levar a grandes sacrifícios. Sim, é claro, porque ser bom, caridoso, honesto, trabalhador, sóbrio, modesto, tudo isso exige sacrifícios e dá trabalho, viu? Como? Qual o trabalho que dá? O de nos afastarmos do orgulho e da vaidade, por exemplo. Viu como é difícil? E nós não temos deveres somente com nós mesmos, nós temos deveres com os outros. Quando nós temos autoridade ou poder sobre coisas ou pessoas e abusamos dela, nós não podemos nos esquecer que essa autoridade poderá ser retirada de nós sem o nosso consentimento quando Deus quiser e julgar conveniente. Por isso nós temos o dever de ter responsabilidade sobre as outras pessoas. É isso quando nós estivermos liderando, lidando com o próximo, principalmente quando este próximo estiver a nosso cargo. Precisamos deixar que um sentimento de piedade nos anime, purifique os nossos corações. Olha, nós exigimos muito os nossos direitos. A gente acha que tem direito a tudo. Realmente a gente tem direito sim a tudo. Mas nós não podemos nos esquecer que nós temos deveres, obrigações. E muitas vezes esses deveres, essas obrigações estão ligadas diretamente à obediência, à disciplina, à educação moral. Quanto mais educado moralmente perante as leis de Deus, mais fácil fica de cumprir com os nossos deveres. Então, vamos ficar nos atormentando com as obrigações? Claro que não. Claro que não, nós temos que deixar de nos atormentar com as obrigações. Elas são necessárias, né? Existem leis, regras, normas. Nós precisamos aceitar isso para viver bem. Nós temos direito a tudo na vida, mas nós temos deveres também. Sedes perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Isto quer dizer que devemos ser perfeitos no sentido relativo, porque a criatura ser tão perfeita quanto o Criador é inadmissível. Então vamos amar os nossos inimigos, fazer o bem a todos que nos odeiam, que nos rodeiam, orar pelos que nos perseguem. Fazendo isso, estaremos sendo homens de bem. É claro, não é fácil não, ninguém está dizendo que é fácil. Muito pelo contrário, é difícil mesmo. Mas tentando fazer essas coisas, já estaremos cumprindo com os nossos deveres. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Devemos depositar nossa fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, confiar e seguir em frente. Cumprir com o nosso dever é saber que todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e nós devemos aceitá-las sem murmurar, sem praguejar. Volto a dizer, é muito difícil, mas precisamos tentar. Precisamos respeitar as diferenças, isso é cumprir com o dever também. É saber que todos nós somos diferentes. É ter a certeza que aquele que prejudica alguém com palavras más, que fere o outro com o seu orgulho, com o seu desprezo, falta com o seu dever e terá responsabilidade sobre isso.
Olha, muitas vezes nós nos intrometemos no dever do outro. E com isso nós nos esquecemos que nós estamos prejudicando aquela pessoa a ter experiências, nós estamos fazendo com que ela deixe de ter experiências, com que ela deixe de amadurecer. Estamos deixando de cumprir com o nosso dever. Porque fazer no lugar do outro, porque só eu sei fazer, não. Nós devemos deixar a pessoa cumprir com seus deveres, auxiliá-la sim, mas não intrometer na vida dela. Isso é falta de caridade, viu? O homem que cumpre com seus deveres respeita todos os direitos dos seus semelhantes, como quer que seja, como quer que ele seja, respeitando, esperando, deixando a pessoa agir. Toda a doutrina espírita é voltada para o nosso melhoramento, para o nosso progresso. Então nós não vamos conseguir tudo isso de um dia para o outro, mas nós devemos nos esforçar, porque muitas das vezes não temos vontade de mudar, vontade de nos esforçar, de nos transformar. Então nos falta força, perseverança, mas nós temos que dar o primeiro passo, por mais difícil que seja. A doutrina espírita nos ajuda a dar este primeiro passo. E lembrem-se, a mesma força que nos faz cair é a que nos faz levantar. Quando eu começar a me respeitar, eu vou respeitar mais o outro. Quando eu for mais paciente comigo, eu serei mais paciente com o outro. Quando eu for um homem que cumpre com os seus deveres, eu terei os meus direitos garantidos. Então, coragem, vamos fazer a nossa reforma íntima, porque quando nós conhecemos a nós mesmos, fica mais fácil de caminhar. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau.